Qual vai ser a próxima DLC do DBD? Temos fortes candidatos dessa vez: o Predador, Stranger Things Parte 2 ou o Jason. O roadmap do DBD mostrou que a próxima DLC de janeiro, que estava originalmente programada para novembro, vai ter um killer, 2 sobreviventes e nenhum mapa. E esse fator vai ser um dos que eu vou analisar nesse vídeo. Qual DLC se encaixa nesse molde e qual será mais provável baseado nisso. Outras coisas que eu vou analisar são entrevistas dos devs, parcerias desses personagens em outros jogos, o time dessa parceria com uma tentativa de marketing, processo legal envolvido no personagem do Jason, entre outras coisas que você pode visualizar pelos tópicos do vídeo. Lembrando que esse vídeo é uma teoria baseada numa análise dos acontecimentos tanto da Behavior quanto das empresas que detêm o direito de posse desses personagens. Esse vídeo não é um leak, não é um datamine, não é nada confirmado, mas bora começar do mais provável para o menos. Começando pelo Predador. Sobre o Predador, muita gente da comunidade comenta que há anos ele já seria um candidato natural para o DBD, e os rumores aumentaram bastante quando o Alien veio para o jogo. Tanto o Alien quanto o Predador são propriedade da 20th Century Studios, que foi comprada pela Disney, então o fato do DBD já ter uma parceria com o personagem da Disney, o Alien, torna muito mais provável e real a vinda do Predador para o jogo. Alguns fãs acreditam que a Behavior já tenha fechado essa parceria, eles estão só esperando o momento certo para lançar, o que é comum na indústria, mas isso é apenas uma especulação da comunidade. Mas é uma teoria popular porque a franquia do Predador voltou a ficar na ativa, lançou novos projetos, recentemente fez colaborações com outros jogos. Quanto aos sobreviventes é um pouco mais complicado. 2 personagens icônicos dos filmes do Predador provavelmente não podem vir para o jogo. O primeiro e mais óbvio é o Mike Harrigan, no Predador 2, interpretado pelo ator Danny Glover. E também é o cara que interpreta o detetive David Tepper em Jogos Mortais. Esse personagem já tá no jogo. Isso praticamente zera as chances de eles usarem o Harrigan como sobrevivente da DLC do Predador. Afinal, esse personagem já existe no jogo e a Behavior já disse que não gosta da ideia de repetir o mesmo ator. Segundo, Dutch, interpretado por Arnold Schwarzenegger. É um personagem muito heróico pro padrão do DBD. A Behavior já afirmou que evita personagens muito super-herói pro jogo, que também pode ser interpretado como muito maromba pro jogo, apesar deles terem o Chris Redfield. Os valores do licenciamento do Arnold são bem mais altos do que a média, né? Então, muito improvável ver o Arnold, apesar de eu querer muito, né? Ele é um ídolo de infância pra mim, mas é um personagem complicado. E realmente faz sentido eles evitarem personagens com um shape nível Schwarzenegger, né? Imagina esse personagem do lado do Legion, que é só um adolescente com uma faca, ou do Trickster, que é só um K-popeiro meio fora das ideias. Ou do Chucky. Enfim, você entendeu a ideia. Eu desafio você a escrever Schwarzenegger nos comentários sem colar, viu? Eu dou um coraçãozinho em quem acertar. Mas então, se esses personagens não podem vir pro jogo, quais que podem? Eu honestamente não conheço direito esses personagens porque eu não vi todos os filmes, mas eu acredito que as opções mais prováveis, pelo que eu pesquisei, são a Naru, Isabelle, Taab ou a Ana. Como são 2 sobreviventes, os 2 dessas 4 opções são prováveis de vir como survivors nessa DLC. Outro fator que aponta a DLC do Predador ser um forte candidato é que esse capítulo vai vir sem mapa. Como eu disse, um killer, 2 sobreviventes e nenhum mapa. A DLC do Predador se encaixa como DLC sem mapa porque não tem nada muito icônico além de uma selva bem densa, o que já seria algo difícil de fazer para os moldes do DBD. A Behavior está evitando lançar DLCs com mapas para acelerar conteúdo, e os mapas que vêm estão vindo com pouca qualidade, como eu mostro nesse vídeo aqui da decadência dos mapas do DBD. Então o mapa de selva exigiria muita folhagem, muito detalhe, coisa que o DBD não é muito bom em fazer. O jogo já está sofrendo com problemas de performance, cada patch buga o jogo todo, então eles não arriscariam fazer algo tão elaborado, arriscando quebrar o código de espaguete do jogo. Então sim, o fato do roadmap apontar essa DLC como algo sem mapa torna bem mais provável que seja sim a DLC do Predador. Além disso, o Predador voltou à mídia recentemente. O filme Prey de 2022 foi um grande sucesso. A Disney está investindo na franquia. Tem um novo jogo sendo produzido pela Machina Games, o Predador. Então a marca está sendo reativada. E o Predador voltou a aparecer em jogos, como citei anteriormente, como Fortnite e o Call of Duty. Então o licenciamento está aberto e ativo. Se ele está aparecendo em jogos, é bem provável que ele possa vir para o DBD sim. E o que o Predador poderia trazer para gameplay tem muitas possibilidades. Ele podia ter uma camuflagem óptica como um poder principal, algo parecido com o Wraith, né? Ficar meio translúcido, uma visão térmica de rastreamento, algo como aquele Instinct do Legion, e armas icônicas parecido com a Skull Merchant, né? Porque a Skull Merchant muita gente já percebeu que ela foi um predador da Deep Web que a Behavior tentou fazer. Então, pelo amor de Deus, nos deu o predador de verdade agora. Então sim, o predador tem identidade, o poder dele se encaixa nos modos do DBD e não seria algo tão difícil de adaptar. Então, por fim, o quão provável que é o predador? Primeiro, a Behavior já tem uma parceria com a Disney, então o licenciamento não seria um grande problema. O personagem está em alta, então seria uma boa oportunidade de marketing para a Disney trazer o Predador para o DBD.
Tem vários sobreviventes possíveis de vir, então se encaixa no roadmap que aponta como 2 sobreviventes. É um capítulo sem mapa que também se encaixa com o Predador, e o poder dele não seria difícil de adaptar, então a única coisa que impediria ser o Predador é que também temos outro candidato bem forte, que é o Stranger Things Parte 2. Quanto ao Stranger Things Parte 2, o Stranger Things já foi uma DLC oficial com o Demogorgon e 2 sobreviventes, como a Nancy e o Steve, mais a lendária do Jonathan Byers, e o Hawkins como map. Eles já têm um mapa do Hawkins no jogo e recentemente o capítulo, as lojas de promoção do capítulo tiveram descontos globais na Steam, no PlayStation, entre outros. O que nunca tinha acontecido antes. A DLC do Stranger Things foi a única que ficou tanto tempo no jogo sem nenhuma promoção, provavelmente por decisão da própria Netflix. Porém, algumas semanas atrás, como eu disse, aconteceu essa promoção. E além disso, o mapa do Hawkins foi mexido na última PTB, o que indica que tem um relacionamento ativo entre a Netflix e a Behavior, que eu não tenho certeza se a Behavior pode mexer no mapa sem consultar a Netflix antes. Então isso é um ótimo sinal para a parceria e para o retorno dessa DLC. Além disso, a nova temporada do Stranger Things está chegando, então também é um bom time de marketing. A Netflix fazer uma parceria com o DBD agora, eles estão fazendo outras parcerias. Então seria uma boa oportunidade sim usar o DBD como uma vitrine para o lançamento. Ah, mas o Vecna já tem no jogo. Na verdade, a gente tem uma versão do Vecna do Dungeons and Dragons. E a própria Behavior já confirmou que a existência desse Vecna no jogo não seria um problema para uma vinda futura do Vecna de Stranger Things. Então, o roadmap pedindo 2 sobreviventes mais um killer encaixa perfeitamente com o padrão Stranger Things. Tem mais que 2 opções de survival para vir pro jogo. Minha primeira DLC veio com 2 sobreviventes. Uma DLC sem mapa também se encaixa, porque a gente já tem o mapa do Hawkins. A mudança do mapa do Hawkins na PTB e a promoção indicam que existe um relacionamento ativo, uma conversa da Behavior com a Netflix. A Behavior já disse que o Vecna do Dungeons and Dragons não impediria o Stranger Things, e a Behavior já lançou uma collab parte 2 com Resident Evil, então não seria um problema ter uma DLC parte 2, não seria a primeira vez que eles fazem isso. Então talvez o Stranger Things seja a hipótese mais natural. Se a Behavior quiser algo rápido e apelativo pelo mainstream, é a escolha mais óbvia, e o timing também é muito bom para a Netflix também. Por fim, o último grande nome que temos, Sexta-feira 13. O licenciamento do Jason está passando por um processo judicial há alguns anos envolvendo o Victor Miller, que é o escritor do primeiro filme, e a Horror Inc., que é a produtora dos filmes subsequentes. Esse processo foi a causa do fechamento dos servidores do jogo de Sexta-feira 13, mas recentemente o Jason apareceu em outros jogos, como no Fortnite, o que indica que talvez esse processo, apesar de não ter sido completamente resolvido, ele tenha se mexido um pouco, e surgiu uma brecha para o personagem aparecer em algum jogo de alguma forma. Então, em relação aos anos anteriores, o Jason está mais próximo de vir ao DBD. Porém, precisamos analisar o conjunto todo. Será que ele se encaixa no roadmap? 2 sobreviventes? Com certeza tem personagem suficiente, mas eu não consigo pensar em 2 figuras icônicas. Então acho mais provável que essa DLC venha com apenas um sobrevivente, como Tommy Jarvis, ou sem nenhum mesmo. Segundo, essa DLC virá sem nenhum mapa, o que torna menos provável que as histórias anteriormente. Afinal, seria um desperdício enorme trazer o Jason sem o mapa do Crystal Lake, já que ele é muito icônico. Mas, de novo, como a Behavior tá cagando para mapas ultimamente, não é totalmente impossível. O meu palpite é que a DLC do Jason ficará guardada para mais tarde, quando o processo andar mais um pouco, para que a licença fique mais livre, digamos assim. Talvez eles até possam trazer o Jason agora, mas seria meio limitado, né? Trazer só o Jason sem nenhum mapa, sem muitos sobreviventes, sem poder trazer mais skins lendárias com variedades do Jason. Então acho que é mais seguro e até mais sábio da Behavior guardar essa DLC para mais tarde, para poder ter menos limitações criativas, né? Como poder, more e o que eu já citei anteriormente. Então eu acredito sim que seja sábio guardar essa DLC por enquanto, mesmo que seja assim possível trazer o Jason pro jogo. O meu palpite é que ele vai vir pro aniversário de 10 anos do jogo, e aí sim uniria um grande evento, uma data especial, e até lá o personagem pode estar mais livre para vir pro jogo com menos limitações, mas por enquanto eu acho improvável. Então concluindo, para fechar o vídeo, temos Stranger Things e Predador bem pau a pau, os dois estão num time muito bom de vir pro jogo, a parceria já existe, são 2 nomes grandes, ambos se encaixam no que tá no roadmap, de 2 survivors, um killer nenhum mapa, então são muito prováveis sim. Eu aposto mais fichas no Predador, só porque a galera tá focando muito nesse Stranger Things, mas eu ficaria feliz com qualquer uma das parcerias. E eu acredito que a probabilidade dos dois estão bem igualadas agora. Por fim, temos o Jason, que é possível sim, bem mais possível do que antes, porém improvável pelo menos por agora. Eu acredito que vai virar mais tarde como um evento maior ainda. E você, o que você acha? Qual dessas 3 você acha que vai ser a próxima DLC do DBD? Teria outra que eu não mencionei? Comenta aí embaixo e na tela final eu vou deixar à esquerda um vídeo que eu fiz mostrando a decadência dos mapas do DBD e à direita um vídeo que eu explico como a Behavior manipula o método DBD para ganhar o seu dinheiro. Corram aí e a gente se encontra lá.